Três titãs se encaram no campo e não tem como fugir disso. Julian Locke, o raio humano com chuteiras, Chris Prince, a escultura grega que decidiu jogar futebol, e Lavinho, o dançarino do caos com o ego mais inflado da história de Blue Lock. Hoje, a batalha é pelo segundo melhor do mundo, logo atrás de Noah e Max Duff. E para ser sincero, não existe discussão. Esses três jogadores estão muito acima do resto do elenco de Blue Lock. Eles são a verdadeira elite, o pesadelo de qualquer zagueiro e a esperança de qualquer treinador. Mas entre esses três monstros, quem é o verdadeiro rei dos reis do universo de Blue Lock? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje, analisando estatísticas, habilidades e os feitos mais insanos de cada um deles. Então prepare o coração, porque o jogo vai ser bruto, jovem mancebo. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar o teu like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Renotaco, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Lavinho foi o primeiro mestre que vimos em ação no Anel Egoist League, e logo de cara, ele se mostrou diferente de todos os outros jogadores. O cara é a pura definição do jogue do seu jeito, um verdadeiro rebelde com causa. Ele acredita ser o melhor do mundo e não aceita opinião contrária. Esse narcisismo, esse egocentrismo quase poético faz dele talvez o maior gênio puro do universo de Blue Lock. Maior até mesmo que Rin ou seu adversário de hoje, Julian Locke. Mas como todo artista, o ego tem seu preço, e a mentalidade dele em campo, bom, a gente vai falar disso mais pra frente. Começando pelos atributos físicos, Lavinho não é o mais forte entre os profissionais e também não tem um grande alcance de salto. Contra o Noah, por exemplo, ele foi simplesmente engolido nesses quesitos. Mas tudo bem, estamos falando de Noah, o cara é um tanque de guerra. Agora, quando o assunto é velocidade, bom, o Lavinho se transforma. O homem é um demônio da velocidade. Nem mesmo Noah conseguiu alcançá-lo uma vez quando ele engatava na corrida. Contra o Nagi, por exemplo, ele apareceu como um fantasma na frente do garoto, e não foi interceptação nem leitura, foi pura velocidade e explosão. Isso casa perfeitamente com o seu estilo de jogo. Quanto mais rápido ele executa seus dribles, mais letal ele se torna. E aqui a gente entra no verdadeiro diferencial do Lavinho, o drible. Ele só mostrou uma arma, uma única técnica, mas a perfeição dessa técnica é tão absurda que ele pode muito bem ser o melhor driblador do mundo no universo de Blue Lock. Esse estilo de drible é imprescindível, intenso, quase impossível de acompanhar. A liberdade criativa do Lavinho é infinita, e isso se reflete em seu controle de bola. É como se ele criasse um novo movimento a cada passo, um caos organizado que só ele entende. A técnica que conhecemos se chama Jenga. Nela, o jogador descola o tronco superior do corpo dos movimentos das pernas. O resultado? O adversário não consegue ler a direção do drible pelo corpo. Ele perde completamente a noção de onde o Lavinho vai atacar. Foi assim que ele conseguiu usar o ego como escudo contra Noah, abrindo uma brecha genial para continuar avançando. A questão é, com tanta liberdade criativa, há espaço para a lógica? A resposta é talvez não. Lavinho ignora os detalhes, ignora os outros jogadores. Isso limita o seu crescimento. Se ele tivesse a mesma disciplina que tem de talento, poderia ser o número 1 do mundo facilmente. Mas talvez, para ser um artista, ele precise se afastar da racionalidade. Ainda assim, é inegável, Lavinho é um gênio que domina o mundo, mesmo vivendo no mundo só dele. E foi simplesmente admirável ver ele trabalhando junto com o Bakira no arco da Anel Egoist League. Ele foi simplesmente o melhor mentor que o Bakira poderia ter nesse arco. Agora é hora de falar do homem que virou lenda aos 17 anos de idade do universo de Blue Lock, Julian Locke, o velocista supremo da obra. Ele não só enfrentou o Noah, ele o impressionou bastante. Foi o segundo jogador mais impactante entre todos os profissionais depois de Max Duff. E o mais doido, a gente já viu ele jogando 3 vezes e em todas elas ele foi simplesmente fora da curva. Locke é um míssil humano. E o mais curioso, ele não mostrou nenhuma técnica específica, nenhuma arma secreta, nada além da pura física. Outros velocistas como Ryoma Shigiri ou Zantetsu têm zonas de ouro no campo, tem truques. E o Locke, ele simplesmente só corre, e é tão rápido que parece uma entidade de outro mundo. Ele não é apenas rápido, ele está a anos-luz à frente dos outros jogadores. Enquanto os jogadores reagem a movimentos rápidos, Locke é irreagível. É o primeiro e único jogador que já vimos ultrapassar a bola em velocidade. Isso mesmo, manito, ele superou o Kaizen Impact, o chute mais rápido da série. Ele intercepta passes depois que já foram lançados. Ele aparece onde ninguém imagina. Como que você vai conseguir parar um cara desse? Bom, é difícil, né, cara? O Locke é uma aberração da natureza. Ele é um fenômeno, um relâmpago que caiu no mundo do futebol. E aos 17 anos, já está nivelado com os melhores jogadores do mundo.
talvez até acima se tirarmos o Noah e o Mark da equação. Bom, guys, a gente vai ver muito dele jogando aí na Copa do Mundo Sub-20 no atual arco de Blue Lock, e já vimos que a França é a atual campeão Sub-20 e vamos ver ele no grupo da morte jogando contra a seleção japonesa. Sabemos que o Loki é fora da curva e, bom, da idade dele não tem nenhum jogador que consiga acompanhá-lo em questão de habilidade, velocidade e técnica. Vamos ver do que ele é capaz nesse Mundial Sub-20. Eu tô muito doido para ver ele jogando e dando tudo de si contra a seleção japonesa. Por último e não menos importante, temos Chris Prince, a definição do corpo perfeito para o futebol. Um dos dois mestres que realmente acreditaram e investiram nos seus jogadores na Neo Egoist League. Chris Prince é metódico e lógico. Ele traçou uma rota racional para ser o melhor, como Kaiser ou Ego fariam. Mas ao invés de investir em leitura de jogo, ele optou por esculpir o seu corpo ideal. E o resultado? Ele é bom em tudo. Corre, salta, resiste e bate. Só perde em velocidade para o Loki e talvez para o Dada Silva em impulsão. Contra o Noah, ele se mostrou tão sólido que até o Invencível precisou mudar sua abordagem. Noah nunca o enfrentou de frente, sempre pelos flancos e pelas sombras. Contra Mark Snuff, ele bate de frente. Isso já diz muito sobre o poder de Chris Prince na obra. A arma especial dele é o Kinect Shoot, um chute que faz a bola oscilar imprevisivelmente no ar, tornando-se quase impossível prever o trajeto. Para pará-lo, são necessários dois defensores extremamente habilidosos, uma finalização quase indefensável quando usada no caos. Mas o verdadeiro diferencial de Chris não é esse chute, é o seu físico. Ele é a montanha no meio-campo, o muro, a muralha. Só que, como todo herói, ele tem seu calcanhar de Aquiles. O Chris se preocupa demais com a sua imagem, quer mostrar para o mundo o quão brilhante ele é e por isso se expõe demais. Jogadores como Noah ou Outoya, que são furtivos e racionais, exploram isso com facilidade. Contra Noah, ele foi desarmado várias vezes do ponto cego sem perceber, e isso compromete sua segurança e faz com que perca duelos importantes, não por falta de força, mas por excesso de vaidade. Ainda assim, o Prince é o jogador mais destrutivo do campo. Se não fosse por esse ponto fraco, poderia muito bem ser o número 1. Essa disputa é mais complicada do que parece, manito, porque se a gente analisar friamente os feitos de cada um, o Loki está em outro patamar. Lavinho tem a genialidade, o Prince tem a força total, mas o Loki tem resultados, e foi mais impressionante nas mesmos 3 minutos que os outros dois tiveram. E mais, o próprio Noah afirmou que entre todos, Loki é quem mais ameaça o seu trono, acima até mesmo de Mark Snuff, antes de ele reacender a chama. E isso pesa muito a favor dele. O Prince impressionou por forçar Noah a jogar nas sombras. Lavinho, mesmo com ajuda, conseguiu driblar o ciborgue, mas nenhum deles fez o que Loki fez, dominar com pura velocidade bruta, sem precisar de técnica nem raciocínio, só instinto, só explosão. Loki foi o único que fez a defesa do Bastard Monique do próprio programa Blue Lock parecer amadora, um verdadeiro pesadelo que ninguém conseguiu conter. E ele não pensa, ele simplesmente age, e isso o torna imprevisível. Enquanto Lavinho e Prince ainda precisam de contextos favoráveis para brilhar, o Loki cria o caos do zero. Ele é a faísca que incendeia o campo com a sua velocidade instintiva. E por isso, o vencedor do vídeo de hoje é Julian Loki, o homem que ultrapassa a própria bola, o trovão de Blue Lock. Mas agora eu quero saber de você, manito. Concorda que Julian Loki foi o melhor entre os 3 mestres apresentados no arco da Neo Egoist League? Se fosse você no comando da seleção do Blue Lock, qual desses 3 estaria no seu time titular comandando o ataque? E você acha que o Izag Yoichi chegará nesses monstros algum dia? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!